Ariadna descobre que Eduardo se casou e o questiona. Eduardo mente que só viu a esposa no dia do casamento, pois foi algo arranjado para conseguir um visto de permanência nos Estados Unidos. O juiz exige que o advogado lhe passe todos os dados da empresa em que seu cliente trabalha para determinar o valor da pensão. Eduardo fica indignado e pede ao juiz que convença Ariadna a aceitar sua proposta. Guadalupe conversa com Gael e pede que ele perdoe Bárbara, afirmando que sua vida foi muito melhor com Bárbara do que teria sido com ela. Gael critica Guadalupe por ter lhe vendido. Guadalupe afirma para Gael que se arrepende do que fez, mas esclarece que Bárbara não sabia de seu irmão gêmeo. Gael não acredita. Bruno aprova o projeto de Olga, mas pede uns dias para que Álvaro possa pensar. Romeu expulsa Guadalupe da cadeia e afirma que nem ele e nem Gael querem vê-la, pois para eles ela está morta. O juiz determina que Eduardo pague uma pensão alimentícia mensal para Tadeu. O juiz conclui a audiência e dá razão a Ariadna, que agradece o apoio de Conrado. Eduardo critica a Ariadna por não ter aceitado sua proposta. Guadalupe reclama com Antero sobre a aproximação entre Gael e Romeu. Bárbara consegue uma inquilina para alugar o escritório de Joaquim. Bruno tenta convencer Álvaro a aceitar a proposta de Olga. Ariadna liga para Álvaro e revela que Eduardo quer ver Tadeu. Bárbara celebra a visita de Eduardo. Eduardo dá ordens para Gema como se ela fosse empregada, mas a moça conta que eles são primos. Bárbara confirma e Eduardo fica chocado. Ariadna busca Tadeu na escola e revela que Eduardo está na cidade. Daphne descobre que Gael está visitando Romeu na cadeia. Antero afirma a Daphne que Romeu vai ser uma péssima influência para Gael. Eduardo não se importa com a revelação sobre Gael e deseja impugnar o testamento. Eduardo pede a Bárbara que reparta a casa entre os filhos legítimos de Joaquim. Bárbara afirma a Eduardo que Gael é seu filho, tanto quanto os outros, e ele se retrata. Eduardo vê Daphne e é grosseiro com ela. Daphne relembra a Eduardo que eles são irmãos legítimos. Eduardo vê Tadeu, que se esquiva do pai. Gael liga para Álvaro e deseja encontrá-lo. Álvaro sugere que se encontrem na casa de Bárbara. Eduardo tenta se aproximar do filho e eles compartilham um momento agradável. Daphne e Romena conversam sobre Romeu. Romena pesquisa os crimes de Romeu na internet. Eduardo e Ariadna discutem e Álvaro se irrita com o irmão. Álvaro briga com Eduardo por ter abandonado a família e deixado a mãe endividada. Bárbara intervém. Álvaro afirma para Eduardo que ele é um péssimo pai e um péssimo filho. Eduardo descobre que Calixto atacou Bárbara. Álvaro critica Eduardo por nunca estar presente nos momentos importantes da família. Bárbara coloca um fim na discussão. Bárbara pede para Álvaro não se meter nos assuntos de Eduardo e Ariadna. Gema e Jimmy trocam mensagens. Jimmy lamenta que Gema só o veja como um amigo. Gema manda uma carinha romântica para Jimmy. Eduardo se despede de Tadeu, que pergunta por qual motivo ele veio se não pode ficar. Tadeu tem uma crise. Ariadna culpa Eduardo pelo estado de Tadeu. Eduardo lamenta sua situação com Ariadna e culpa Tadeu por não ser normal. Tadeu se tranca no quarto e não quer falar com ninguém. Tadeu piora a crise ao ouvir os gritos de Bárbara e Ariadna. Álvaro consegue conter a crise de Tadeu. Ariadna fica emocionada com o gesto de Álvaro. Romena confessa para Daphne que Romeu é barra pesada.
Ariadna leva o café da manhã de Álvaro. Romena entrega as provas contra Romeu para Dáfne. Romeu pede a Gael que visite alguém se passando por ele. Tadeu agradece a presença de Bárbara na escola. Bárbara descobre que Álvaro busca Tadeu algumas vezes e estranha. Ariadna se explica para a sogra. Bárbara pergunta para Ariadna qual tipo de relação que ela tem com Álvaro. Ariadna tenta despistá-la. Bárbara exige saber o que está acontecendo entre Ariadna e Álvaro.